Apocalipse, capítulo 5, verso 8 em diante, é o texto que nós vamos ler hoje. Se puder, põe na tela aqui para mim, já está aí. O texto diz assim: Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Vamos entender esse texto em nome de Jesus? Esse texto narra a visão de João. João estava preso na ilha de Pátimos, quando ele é arrebatado em espírito e é levado aos céus, ao mundo espiritual. João, ele vai descobrir que existe um mundo além do mundo natural. Além da fé, ele vai descobrir todo o mover do mundo espiritual. Nessa visão, ele vê ali Jesus recebendo da mão de Deus o rolo, o livro, que ninguém era capaz de abrir. Então presta atenção, João é arrebatado em espírito, é levado aos céus e ele tem uma visão de um livro que ninguém, nem na terra, nem no céu, nem abaixo da terra, poderia abrir esse livro. E aí, esse livro, Deus entrega na mão de Jesus. João, ele tem uma visão acerca do livro selado. Esse livro era selado com 7 selos e estava na mão direita de Deus. Atenção aos detalhes do texto. Um anjo pergunta: quem é digno? A pergunta foi direcionada para João. João, quem é digno de abrir esse livro e de romper esses selos? E o anjo pergunta, não dá tempo para João responder, e o próprio anjo responde: ninguém, nem no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra, é capaz de abrir esse livro. Ou seja, ele está dizendo, ninguém pode abrir esse livro, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Esse livro, ele é visto por João, mas ele não tem um nome específico. A Bíblia não cita o nome do livro, mas nesse livro contém o plano completo de Deus para a história da humanidade. Apenas uma pessoa poderia abrir aquele livro e entender o plano de Deus para toda a humanidade. Aí, diante do anjo, a Bíblia diz que João ele é tomado por um lamento, uma tristeza e um choro, porque ninguém era capaz de abrir o livro que ia revelar o destino da humanidade. Obviamente, João queria entender acerca daquele livro, mas ninguém era capaz de abrir. Então, João ele é tomado por um choro e copiosamente ele começa a chorar. Porque ninguém foi achado digno, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, para abrir aquele livro. Aí surgem os 24 anciões. Lembra que eu sempre falo aqui que no céu existem anjos, querubins, serafins, anciões, seres viventes, adorando a Deus 24 horas por dia. Aparece aqui os 24 anciões. Quem são os 24 anciões? Os 24 anciões representam os líderes das 12 tribos de Israel, mais os 12 apóstolos de Jesus. Esses são os anciões que estavam no céu adorando a Deus. Olha só, gente, que interessante. Eles dizem para João, os anciões: João, não chora, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu a morte, e somente ele pode abrir o livro e remover os selos. Os anciãos dizem, Jesus, ele tem poder e autoridade para abrir esse livro e remover os selos. Então João agora vai ver um cordeiro como se tivesse morto. A imagem de Jesus no céu para João é um cordeiro como se tivesse morto, que vai se aproximar do livro e receber o livro das mãos de Deus. Jesus, a imagem que João tem de Jesus é um cordeiro, o cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, como se tivesse morto, recebendo da mão de Deus o livro que iria narrar toda a história da humanidade, e somente Jesus poderia abrir aquele livro. Então, diante de Jesus, estavam os 24 anciões, os 4 seres viventes. Olha só, gente, os anciões e os seres viventes representam a vida humana, a vida animal, os 4 seres viventes, vida humana, vida animal, vida selvagem e vida espiritual. Vou explicar para você em nome de Jesus, tá bom? Vamos esmiuçar o Apocalipse aí em nome de Jesus. O primeiro ser vivente era o leão, diga leão. Leão representa a vida selvagem, força, realeza e majestade. O símbolo, força, realeza e majestade. O segundo ser vivente era o boi, diga boi.
Boi ou novilho, que significa trabalho, serviço, aquele que se entrega na obra, aquele que trabalha para Deus. O terceiro ser vivente é o homem, diga homem. O homem no céu representa razão, consciência, alma do homem, consciência, razão, a psique, o intelecto. E o quarto ser vivente era a águia. A águia representa a vida espiritual. Por que que a águia representa a vida espiritual? Porque a águia tem uma visão elevada das coisas. A águia, ela é o animal mais próximo do céu, porque ela consegue voar muito alto. Então a gente vê ali anciões representando os 12 apóstolos e também os 12 líderes da tribos de Israel e 4 seres viventes. Então João, ele tem uma visão bem apurada do céu. João, ele está enxergando o mundo espiritual. Ele está vendo com os próprios olhos como que fluem as coisas lá no céu. E a Bíblia diz que todos eles estavam juntos, louvando ao Senhor, louvando a Deus, adorando a Jesus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda ia fazer. Então a mentalidade no céu é adoração ininterrupta, adorando a Deus por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele ainda vai fazer. A Bíblia diz que todos estavam diante de Deus, com seus instrumentos, cantando um cântico novo. Olha o que o texto diz. E eles cantavam um cântico novo dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foi morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de cada tribo, língua, povo e nação. Olha o que o texto está dizendo, gente, que todos nós fomos comprados, todos nós, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as cores, de todas as raças, todos os homens foram comprados pelo sangue de Jesus. Todas as nações do mundo. E aí o texto diz que Deus constituiu reis e sacerdotes para Deus, para Ele, e esses homens, comprados por Cristo, iriam reinar na terra. Olha o que a Bíblia está dizendo, que nós temos o direito de reinar na terra. Nós, eu e você, temos o direito de trazer a realidade do céu para a terra e reinar na terra. O texto diz que Jesus nos comprou por preço de sangue. Nos comprou, nos deu acesso ao Pai. Esse acesso nos dá direito ao reino, governar ao lado de Cristo. Nós temos o direito de reinar na terra. Deixa eu te explicar isso em nome de Jesus. Você foi comprado por preço de sangue. Jesus te fez sacerdote. Sacerdote no Antigo Testamento quer dizer que era aquele homem que tinha acesso a Deus. Quando nós lemos na Bíblia, você é sacerdócio real, quer dizer que você faz parte de uma realeza e agora você tem acesso direto ao Pai. O sacerdote era o único homem que tinha, o sacerdote e o sumo sacerdote, que adentraria no tabernáculo nos pontos mais íntimos. Somente o sumo sacerdote podia ter acesso à Arca da Aliança. Então, quando Jesus nos compra por preço de sangue, Ele nos torna sacerdote. A partir de agora, nós temos acesso, ou seja, esse sacerdócio quer dizer que nós temos acesso a Deus. E você foi feito para reinar nessa terra. Fala para o crente do seu lado, você nasceu para reinar nessa terra. Ou seja, você faz parte de um povo redimido. Você foi redimido. Você tem posição de destaque no reino de Deus. Agora, é claro, para exercer o destaque do reino, você precisa destravar a tua mentalidade. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Então você tem destaque no reino, autoridade e responsabilidade. Você não é um súdito no reino de Deus. Você é participante no governo de Deus. Então, no reino de Deus, nós não somos súditos, escravos. Nós não fomos comprados por Jesus para sermos escravos. Jesus nos comprou por preço de sangue e nos deu acesso a Deus e o direito de governar na terra. Ou seja, trazer a realidade do reino para a terra. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, você nasceu para reinar, seu destino é reinar, você não foi comprado para ser escravo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque tem muito crente, comprado por Deus, comprado por Cristo, com direito a reinar, mas continua sendo escravo. Cristo pagou o preço, venceu a morte, te salvou. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi entregue à própria morte para te resgatar da lama do pecado. Ou seja, agora você tem acesso a reinar, a governar com Cristo na terra, trazer o reino de Deus para a terra. Mas, infelizmente, tem muito crente
que foi comprado pelo sangue de Jesus, que continua como escravo. Escravo do quê, pastor? Escravo do medo, escravo das suas próprias emoções, escravo dos vícios, da angústia, da pornografia, do dinheiro. Por mais que você foi comprado por Cristo e tem direito e acesso ao reino, agora você precisa vencer a sua carne, vencer a sua natureza humana corrompida, que vive querendo apenas as coisas do natural e nada do que é espiritual. Fala para a pessoa do seu lado: você não foi comprado para ser escravo, você foi comprado para reinar. O seu destino é o reino e você precisa abrir a sua mente para o reino de Deus na terra. Qual foi a oração de Jesus? A oração que Jesus ensinou: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é lá no céu. As coisas da terra nada mais são do que uma cópia de tudo aquilo que já existe no. Então, nós precisamos aprender a atrair a realidade do céu para a terra. Existe um reino, existe uma mentalidade, existe um rei. Nesse reino, nós temos acesso e somos governadores. Nós temos o direito de governar. Agora, enquanto não destravar a mentalidade de reino, você não vai governar na terra. O que Jesus está ensinando aqui? Gente, isso é muito simples. O reino do céu influencia tudo aqui na terra. O reino do céu influencia a nossa vida aqui na terra. A vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus permanece para sempre, queira você ou não. E Jesus está ensinando você a ser obediente à vontade de Deus, para que a sua vida aqui na terra seja uma realidade do que é lá no céu. Então a vontade de Deus é soberana. Faça a vontade de Deus para que você venha viver na terra a realidade que Deus já preparou para você lá no céu, para que você viva aqui na terra. Eu vou facilitar a sua vida, tá bom? A ideia é bem simples. Eu vou te fazer algumas perguntas. Aqui no Brasil, nós falamos que língua? Português. Não é língua dos anjos, amém? Português. E por que nós falamos português? Perfeito, Marcelo. É isso aí, porque Portugal colonizou o Brasil. E aí, a língua oficial de Portugal é o? E é por isso que nós falamos português. Nós, brasileiros, falamos português, porque o reino de Portugal, em 1500, colonizou o Brasil e trouxe a cultura de Portugal para o Brasil. Por isso, nós herdamos a língua portuguesa. E por isso, nós somos influenciados culturalmente em nossa língua pelo reino que exerceu domínio sobre nós. Você está entendendo o que eu estou tentando explicar ou não? Portugal veio em 1500 aqui e nos influenciou, colonizou. Nós falamos português porque Portugal exerceu domínio territorial. Ou seja, veio um reino e estabeleceu uma cultura. O que eu quero te explicar? É literalmente assim que funciona no céu. O reino dos céus quer estabelecer uma cultura sobre a sua vida. Se você se alinhar ao reino de Deus, se você chamar pelo reino de Deus, se você buscar o reino de Deus, traz essa cultura sobre a minha vida, influencia a minha vida, o reino de Deus traz os costumes do reino para a sua vida. Ou seja, um reino, ele vem para influenciar em princípios e em glória. Um reino vem para trazer influência, vem para trazer cultura. Agora, talvez você esteja perguntando aí: pastor, mas como eu faço para atrair a realidade do reino para a minha vida? O que eu tenho que fazer para atrair o reino de Deus para a minha vida? Primeiro, anota aí, diga primeiro. Estuda sobre o reino, busca conhecimento sobre esse reino, aprenda sobre esse reino, abra sua mente para esse reino. Primeiro, esteja interessado em aprender sobre esse reino. Mateus, capítulo 5, 6 e 7, narra o Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Jesus sentou e começou a narrar acerca do reino de Deus. As pessoas não estavam tão interessadas assim. Existia discípulos e uma multidão. Os discípulos e a multidão seguindo Jesus. Jesus para de fazer milagre e fala: gente, senta um pouquinho, que eu preciso ensinar uma cultura nova para vocês. Eu preciso ensinar um reino que vai influenciar a sua vida. Nunca mais você vai ser dependente de migalha. A partir de agora eu vou te ensinar a gerar através do reino de Deus. Então Jesus senta e começa a ensinar acerca do reino. Jesus termina o sermão e as pessoas ficam mudas, caladas, como se estivesse entrando no ouvido e saindo por outro. Mas os discípulos começam a questionar acerca desse reino.
E aí Jesus diz, que bom que vocês estão interessados. E pelo fato de estarem interessados, o meu Pai, Deus, vai revelar segredos em ocultos desde a fundação dos tempos do mundo para vocês que estão interessados. Então a primeira coisa, se você quiser realmente viver o reino de Deus na sua vida, é se interesse por esse reino, estude esse reino, busque esse reino, tente aprender acerca desse reino. A primeira coisa, o reino está disponível para quem está interessado. Fala para a pessoa que está do seu lado, o reino de Deus está disponível para quem está interessado. Essa é a primeira coisa. Segundo, diga segundo. Aprendeu sobre o reino? Agora você vai pegar tudo que você aprendeu e vai colocar em prática. Essa talvez seja a parte mais difícil. Porque tem muita gente que tem facilidade para estudar e aprender. A dificuldade é você praticar aquilo que você aprendeu. O que muda a vida de uma pessoa não é aprender algo novo. O que muda a vida de uma pessoa não é ser inteligente. O que muda a vida de uma pessoa é aprender a praticar o conhecimento que ela adquire ao longo da vida. Então, o que muda a vida de um cristão é buscar informação sobre esse reino, aprender sobre esse reino, destravar a mente sobre esse reino e praticar os princípios do reino. Então, a Bíblia, ela vai nos mostrar vários princípios espirituais. Os princípios espirituais são os princípios do reino. Mas você precisa, a partir de agora, aprender a praticar os princípios. Então, entender o princípio, pratica o princípio. Que é um princípio espiritual? A Bíblia diz, para o filho honrar pai e mãe. Esse é o princípio. Filho, honre pai e mãe. A promessa, se você honrar pai e mãe, você vai ter vida longa. O filho que desonra o pai e a mãe, esse filho não vai viver muitos anos, segundo a Bíblia, não vai ter uma vida tão longa. Honre pai e mãe, a promessa é vida longa. Princípio de dízimo, princípio de oferta, a Bíblia, princípio da obediência, a Bíblia é cheia de princípios. Agora, cabe a nós entender esses princípios de maneira espiritual e praticar pela fé. Gente, princípio não se pratica na carne, princípio se pratica pela fé. Não é, eu acho que eu vou fazer. Não, princípio é fé. Você tem que acreditar. Essa é a primeira coisa. Faz um sonzinho para mim, Hércules, em nome de Jesus. Sobe um pouquinho mais. Princípio é fé, praticado pela fé. Aprendi o princípio, agora eu preciso me mover e praticar. O que muda a vida de uma pessoa não é só aprender. Você pode aprender e nunca mudar a sua vida. Passa anos e anos e nada acontece. Agora, quando você aprende o princípio e pratica o princípio é como uma semente. A semente, ela é semeada e no seu devido tempo ela dá o fruto multiplicado, de maneira milagrosa, a 30, 60 e 100 vezes mais. Então, quer a influência desse reino na sua vida? Primeiro, bota força para aprender acerca do reino de Deus. Bota força para aprender. Seja interessado. Se interesse pelo reino de Deus, estude, venha estudar, aprenda, vai para a evolução diária, vem para o culto, pega a Bíblia, ore a Deus, fala, Deus me revela os segredos, se mostra interessado que Deus revela. E segundo, aprendeu, pratica. Então, é literalmente assim, se você quer o reino de Deus, estabelecendo um novo tempo na tua vida, se interessa, estuda, busca conhecimento e aplica tudo isso na sua vida. Tá bom, então? Aprenda sobre o reino e pratique o reino no seu dia a dia. É o que você precisa, ok? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz assim: vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vira para o crente do seu lado e fala assim: você foi comprado por um alto preço, preço de sangue. Por isso, não viva para a vergonha e nem para o pecado. Não viva como escravo dos seus desejos. Viva para glorificar a Deus através da sua vida. Amém ou não amém? Sabe o que esse texto está dizendo? Que você não foi comprado por Deus para viver os seus próprios desejos carnais. Você não foi comprado a preço de sangue, o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, para viver os seus desejos da carne. Você precisa viver a vontade de Deus. A vontade de Deus precisa ser estabelecida na sua vida, para que se manifeste a glória de Deus através de você. Olha o que a Bíblia diz, que Jesus te constituiu rei e sacerdote. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6 diz assim: Jesus Cristo nos constituiu rei e sacerdote para servir a Deus, para servir ao seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Sabe o que é isso aqui, gente?
consciência de liberdade e missão. Você tem consciência que você é livre em Cristo Jesus, que o pecado não pode te prender mais? Você precisa ter consciência de liberdade, você é livre. Agora você tem acesso direto a Deus, não mais por meio de um sacerdote, agora você é o sacerdote. E além da liberdade, você precisa ter a consciência da missão. Então, duas coisas aqui esse texto está nos ensinando de Apocalipse. Primeiro, que você tem que ter a consciência que você é livre para adorar a Deus, para fazer a obra de Deus, para manifestar Deus na sua vida. E segundo, que você tem uma missão. Você tem a consciência de que você carrega uma missão na sua vida, sim ou não? A Bíblia diz que desde quando você nasceu, você já nasceu com uma missão acoplada ao teu espírito. A razão da sua existência não está ligada na tua carne, na sua existência natural, não está ligada na tua alma. A razão da sua existência está ligada no teu espírito. Nós somos seres, diga, tricotômicos ou tripartidos, corpo, alma e espírito. O nosso corpo é a nossa parte visível, o que eu chamo de parte sensorial. A parte visível, o que eu vejo de você. Eu estou vendo a sua parte natural. Mas eu não consigo enxergar nem a tua alma nem o teu espírito. A nossa alma é a nossa psique, o nosso entendimento. Lembra a visão do homem em um dos seres viventes? A razão, a consciência, a alma. E o nosso espírito, ele é eterno. O teu corpo morre, a tua alma morre, o teu espírito não. O teu espírito é eterno. O teu espírito está ligado no reino que é eterno. Teu reino é sempre eterno. O reino de Deus é eterno, o nosso espírito também é eterno. Pós-morte, o que vai sobrar é o nosso espírito, que é eterno, e o espírito que é eterno volta para a eternidade. O corpo físico se desfaz, ou debaixo da terra, ou cremado. A alma se desfaz, acabou. Todo o seu conhecimento humano, terreno, na sua morte, ele vai se desfazer, acabou. Você não vai entrar no céu com o entendimento de terra. Você não vai entrar no céu com seus desejos da terra. No céu, a única coisa que vai entrar é o teu espírito, porque o teu espírito está conectado a um reino que é eterno. E desse reino eterno a gente pode usufruir em vida na terra. Porque Jesus veio à terra para nos dar acesso a esse reino. O reino de Deus, ao longo dos tempos, foi muito mal interpretado. Muito pouco se ensina acerca desse reino. Os próprios judeus, o povo escolhido por Deus, interpretam de maneira errônea o reino de Deus. Eles imaginam que Jesus, o Messias prometido, viria montado num cavalo branco com um exército de anjos para tomar o império terreno, natural de Roma e entregar na mão dos judeus uma espécie de império mundial. Jesus viria para dar acesso a um reino natural. Jesus nunca veio ensinar acerca desse reino. Jesus ensina acerca do reino de Deus. E ele vai falar de um reino invisível que influencia o mundo visível. Então, o tempo inteiro, Jesus está ensinando o reino de Deus. Jesus vem ensinar salvação, Jesus vem nos trazer salvação e vem nos ensinar reino. Jesus vem trazer salvação e nos ensinar acerca do reino. Então, Jesus está querendo gerar consciência nos filhos de Deus, uma consciência de missão, que nós precisamos representar o reino de Deus na terra. Ou seja, nós somos livres e temos uma missão. A nossa missão, sabe qual é a nossa missão como igreja? Além de ganhar almas para Jesus, a nossa missão, uma das principais missões da igreja, é trazer o reino de Deus para a terra. É invocar o reino de Deus, é chamar o reino de Deus, é trazer o reino de Deus para habitar na terra, para que o reino de Deus seja conhecido na terra, por meio das nossas vidas. Então é nosso papel aprender reino de Deus e clamar por esse reino de Deus, para o reino de Deus, o reino do nosso Deus aqui nessa terra. Salmo 125 diz: feliz da nação, da casa, da família, cujo Deus, Ele é o Senhor. Então nós precisamos entregar as nossas vidas para Deus e invocar o reino de Deus para a terra. Estabelecer princípios espirituais. Gente, às vezes algumas pessoas ficam espantadas, né? Em época de eleição, e na época da eleição eu fiz uma série só sobre política e religião. E eu falei, eu nunca vi uma influência tão grande da religião na política como foi a última eleição. Mas eu disse algo que espantou algumas pessoas. Eu falei, gente, de verdade, quem ganhar para mim é o que menos importa. Porque eu estou debaixo de uma outra realidade. A minha realidade, por mais que eu viva na terra,
eu sou influenciado pelo reino de Deus. Então, a realidade que eu chamo para a minha vida, que eu trago à existência, é a realidade do reino de Deus. E debaixo dessa realidade, o que acontece? Nós experimentamos favor, graça e misericórdia. E é com o favor de Deus que a vida daquele que é favorecido acontece, como eu digo, de maneira acelerada, diferente do senso comum. As pessoas comuns, elas vão trabalhar, lutar para conquistar alguma coisa. Debaixo da influência do reino, a tua vida ela se torna muito menos pesada, muito menos enfadonha, e as coisas acontecem diante de uma nova perspectiva, de uma nova realidade. Porque o tempo entre céu e terra são distintos. O tempo para Deus é diferente do tempo para o homem. Então, debaixo da realidade do reino, você colhe os frutos do reino, e aquilo que era para levar uma vida inteira para acontecer na sua vida, você não precisa esperar uma vida inteira se você estiver conectado ao reino de Deus e trazendo à existência o reino de Deus para a terra. Então, olha só, gente, a Bíblia diz que Deus constitui reis e sacerdotes. Nós precisamos ter essa missão de liberdade e também essa consciência de liberdade e missão, de trazer o reino de Deus para governar a nossa vida aqui na terra. Você precisa ter essa consciência de trazer o reino de Deus para governar a tua casa, a tua família. Está entendendo isso em nome de Jesus? E para isso a Bíblia diz que Deus nos deu autoridade espiritual. Estou com calor agora. Baixa o ar-condicionado. Aleluia. Olha só, Deus nos deu autoridade espiritual. Ou seja, a autoridade nos foi dada, ok? Autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Agora, não adianta você ter autoridade se você não sabe o que vai fazer com ela. Deus te deu autoridade, agora você precisa se posicionar, você precisa aprender como se posicionar em autoridade. Deus te dá autoridade para governar. E não venha me falar que Deus não te deu nada para você governar. Pelo menos a tua vida você tem que governar. E tem muitos que nem isso conseguem fazer bem feito. Que a vida é um caos. Fala para o crente do seu lado, você precisa se posicionar com autoridade. A Bíblia diz que a gente precisa se sujeitar a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Nós precisamos estar sujeitos à autoridade de Deus. Sujeitar é estar sujeito à autoridade. Ou seja, estar sujeito à autoridade. O que a Bíblia está nos ensinando? A Bíblia está ensinando que a gente precisa aprender a reconhecer a autoridade de Deus. Primeiro, você precisa saber que Deus é autoridade sobre a sua vida. Amém ou não? Amém. Não é você que manda em Deus. Deus, se não me der, eu não vou mais para a igreja. Problema teu. Deus, se não me der, não sei o que, eu não falo mais com você. Tá bom, fica quieto. Você percebe como muitas vezes a gente não se sujeita à autoridade de Deus, porque a gente se coloca como autoridade sobre Deus? Principalmente quando Deus não faz os nossos desejos mimadinhos de criança mimada na terra. Fecha a cara, não quer mais conversar com ninguém, não oro mais, não vou orar mais. Quem está perdendo? Você ou Deus? Essa é uma maneira simples de te explicar que muitas vezes você acaba não se sujeitando à autoridade de Deus, porque quem sujeita a autoridade obedece. Quem nos sujeita fica todo o tempo ali de gracinha, de mimimi, de picuinha, e até com Deus às vezes as pessoas fazem isso. Então a Bíblia está dizendo que nós precisamos aprender a nos sujeitar à autoridade de Deus. Sujeitar também é obediência, é obedecer à vontade de Deus. O que Deus quer para a minha vida? Deus, o que o Senhor quer da minha vida? E aí a hora que você entende o que Deus quer, você é obediente. Sujeição também é confiar na direção que Deus está te dando. Deus diz a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Por que Abraão foi tão bem sucedido? Porque ele sujeitou a direção de Deus. Deus deu a ele uma direção. Ali naquele momento que ele sujeita, é obediente. Sobe um pouquinho esse teclado aí, me ajuda, vamos pentecostal, em nome de Jesus. Sobe aqui vocês então e toca, aumenta, não toca não, aumenta aí em nome de Jesus, o que eu estou falando? Ajuda, gente, em nome de Jesus, tem que ter um somzinho aqui, né, para... Inverte uma caixa para mim. Vocês estão ouvindo o som do teclado aí no fundo? Agora eu ouvi um pouquinho melhor. Ô Marcel, me ajuda, Marcel. Em nome de Jesus, cadê o Serginho? Serginho, está escondido, né? Aonde eu estava, gente? Isso é para ver se você está esperto, se você não está dormindo.
Vira para o crente que está do seu lado e fala, não dorme não. Se dormir, perde, irmão. Sujeição à vontade de Deus. Vamos lá? Para sujeitar, você precisa reconhecer a autoridade. Primeira coisa. Segundo, obedecer a Deus, a vontade de Deus. E terceiro, confiar na direção. Então, eu estava falando sobre Abraão. Abraão se sujeitou, obedeceu e confiou. Ali naquele ato de sujeição, ele destrava uma maldição. Que maldição? Diga, que maldição, pastor? A maldição do trabalho penoso inaugurada no Éden por Adão pelo pecado original. Adão peca, surge uma maldição. A partir de agora, você vai ter que lutar contra a terra, entre espinhos e abrolhos, para colher o fruto do teu trabalho. Sabe o que acontece aqui? Adão perde acesso ao reino de Deus. Ele perde o quê? O acesso. Porque ele foi desobediente, porque ele pecou. O pecado causa separação entre você e Deus. O pecado te faz perder acesso. Adão perde o acesso. Agora, o que acontece? É a terra que é maldita, gente? Sim ou não? Não, a terra continua bendita. Maldito é o homem em pecado que pisa numa terra. Aí ele pisa numa terra abençoada, a terra para de produzir. Um homem amaldiçoado espiritualmente, ele pisa numa terra de bênção, a terra fica infértil. Um homem abençoado, exemplo bíblico, pastor, exemplo, me dá exemplo para eu acreditar no que você está me falando. Isaac. A Bíblia diz que Isaac vai para uma terra onde tinha vários poços entulhados. Ele manda desentulhar os poços e os poços brotam água. Um homem abençoado até no deserto, lugar que não tem água, cava um poço e surge água. Porque o homem que carrega uma bênção espiritual, ele é bem sucedido na terra que ele pisar. O lugar que ele pisa muda. Tudo muda quando o homem é abençoado. Então, Abraão, ele se sujeitou a Deus. Ele se sujeitou à autoridade de Deus, se sujeitou em obediência, seguiu a direção de Deus, e por isso ele quebra toda uma atmosfera de maldição. E a partir de Adão, nós temos acesso à mesma bênção. A partir de Abraão, nós temos acesso a essa quebra, a se descolar da maldição original, pelo pecado original. Está entendendo isso em nome de Jesus? Faz sentido tudo que eu estou falando aqui, sim ou não? Então, quando você sujeita a sua vida a Deus, Deus abençoa a sua vida. Gente, uma chave para você receber aqui, de autoridade. Sujeição às autoridades. Sujeição a Deus e às autoridades. Então, quando a gente fala em sujeição, a gente está falando tudo aquilo que é sujeito a autoridades. Tanto espirituais, quanto autoridades constituídas sobre a nossa vida. Eu falei de pai e mãe, honre pai e mãe. Pai e mãe é uma autoridade constituída sobre a vida dos filhos. Sim ou não? O pai e mãe é autoridade. Aí você percebe que o filho desobediente só tende a quebrar a cara? O pai fala, não faz isso, a mãe fala, não vai por esse caminho. Aí o espertinho faz justamente o que o pai e a mãe... Ele não sabe que ele, além de desrespeitar o pai e a mãe, está recaindo sobre ele uma maldição espiritual. Porque uma autoridade deu um caminho e ele foi por outro caminho. Pai e mãe é autoridade. Líder espiritual é uma autoridade. O seu chefe, que você chama de chato todo dia, foi uma autoridade constituída sobre a tua vida. Aí muitas vezes a vida está amarrada, porque você não respeita a autoridade constituída sobre a sua vida. E discorda, e fala, e na hora que tem oportunidade, senta com o irmão e fala mal do chefe, e fala mal do pastor, e fala mal do líder, e fala mal de todo mundo. Você está quebrando um princípio espiritual. E quando você quebra um princípio, automaticamente o princípio te quebra. É simples assim. Princípio quebrado, o princípio te quebra. Então, se você quer ter autoridade espiritual, você precisa se submeter à vontade de Deus, se submeter às autoridades constituídas sobre a sua vida. Deixa eu desenhar isso aqui para você entender. Pra você entender. Um jovem solteiro aqui que mora com os pais, levanta a mão. Ok, pronto, o Gabriel. Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem quarto? É só seu quarto? Tá bom. No seu quarto você tem responsabilidades? Sim? Então você reina sobre o seu quarto. O seu quarto é você que cuida, você que organiza. O seu quarto diz quem você é. A gente entra no seu quarto agora, a gente sabe se você é um rapaz organizado ou um rapaz desleixado, se é arrumadinho, se é desarrumado. Ou seja, o seu quarto é o seu território. O seu quarto está sobre a sua
autoridade. Você reina lá no seu quarto, ok? É você que manda lá no quarto, sim ou não? Tá bom. Agora o seu quarto, ele está dentro de uma casa. E sobre a casa, quem é que manda? A mãe, né? Eu ia falar o pai e a mãe, né? Mas já vi que é só a mãe. Vamos lá, gente, para você entender isso aqui. Ó. O Gabriel, ele tem o quarto dele, é o território dele. Ele governa sobre o quarto dele, ou pelo menos deveria governar. Só que o quarto dele está inserido num território, num contexto chamado casa. E na casa, você não é a autoridade máxima. É a mamãe que diz o que tem que fazer, sim ou não? O que a gente aprende aqui? O Gabriel é um jovem que tem autoridade sobre o quarto dele. Mas esse quarto está inserido num contexto. Casa. A autoridade da casa está sobre a mãe, sobre o pai, que são os que governam a casa. Gente, onde eu quero chegar em nome de Jesus? Em cada área que você foi posto, você é uma autoridade. Aonde você foi colocado, você é uma autoridade. Agora, você precisa entender, em nome de Jesus, que você está inserido em um lugar. Em cada área que você foi colocado, você é uma autoridade, mas você está inserido num contexto maior. E aí você também está sujeito à autoridade. Entendeu? O Gabriel é autoridade sobre o quarto dele, mas ele não é autoridade sobre a casa, porque a autoridade sobre a casa são os pais. Quem dita as regras da casa são os pais. É assim ou não é? Então ele está inserido num contexto onde ele é autoridade, mas ele está sujeito a autoridades. Ou seja, você reina sobre tudo aquilo que você tem autoridade. Você reina, vou repetir, sobre tudo aquilo que você tem autoridade. Se você entender isso, você destrava a sua vida, viu, crente? Fala para o crente do lado, se você entender isso, você destrava a sua vida. Aí, para crescer em autoridade, você precisa entender onde você está inserido. Ok? Vamos lá. Gabriel, um jovem solteiro, tem um quarto, ele é autoridade sobre aquele quarto. Mas ele não é autoridade sobre a casa. Se ele quiser um dia ter mais autoridade, ele precisa entender o local onde ele está inserido. Ele não pode desrespeitar a autoridade máxima daquela casa. Eu governo no meu quarto, mas a autoridade sobre a casa são os dos meus pais. Honrar pai e mãe é literalmente isso, é entender que você governa num cantinho da casa onde foi proposto para você. Isso aqui é teu, você cuida. Mas a casa é governada pelos pais. Quais são as regras da casa? Você tem que estar sujeito às regras da casa estabelecidas pelo seu pai e pela sua mãe. O filho rebelde normalmente desonra as regras e paga o preço pela sua rebeldia. Porque tudo que a gente faz é uma semente, para o bem ou para o mal. Eu planto e eu colho. Se eu planto rebeldia, no final eu vou colher muita rebeldia. Ou seja, muita maldição. Então, a autoridade, a gente está falando sobre autoridade espiritual, vem de autoridade. A autoridade não vem do nada. A autoridade vem de autoridade. Você respeita a autoridade, Deus derrama autoridade sobre a sua vida. Toda autoridade vem de autoridade. Vamos lá. Uma empresa, por exemplo. Você talvez seja líder de um departamento. Mas acima de você tem um gerente. Você exerce autoridade sobre o seu departamento e se submete ao seu gerente. Está claro até aqui? Se submete ao seu superior. A autoridade espiritual, gente, é assim. Você tem autoridade para reinar em determinada área, em departamento. Você tem autoridade para liderar aquela área. Mas você tem que se submeter ao departamento superior, ao líder superior. Autoridade para reinar e entendimento para se submeter. Então eu preciso ter, quero autoridade espiritual. Eu sei que eu tenho autoridade para reinar. Por mais que seja um campinho de lentilha. A história de um dos valentes da Bíblia. Quando os filisteus vieram atacar o povo de Deus, o tempo inteiro era assim. Você planta, você colhe, mas você não usufrui daquilo que você vai colher. Essa é a artimanha do inimigo. O inimigo te deixa plantar, trabalhar, colher, mas na hora de usufruir ele vem e rouba. E os filisteus fizeram isso ao longo de muitos anos. E um homem chamado Samá. Esse homem, ele vai cuidar do campo de lentilha dele com a sua própria vida. Ele fala assim, ó, aqui não, acabou a graça. O meu povo está morrendo, padecendo, eu vou lutar por aquilo que Deus colocou na minha mão. Agora, preste atenção, campo de lentilha naquela época era nada. A lentilha era um alimento, um grão, comparado ao que é o arroz hoje.
Você consegue comprar uma grande quantidade pagando um preço razoavelmente barato. Até que o arroz está meio caro hoje em dia, né? Mas você compra um sacão de arroz e paga quanto? R$12? Gente, eu não vou ao mercado, não me julguem, não me critiquem, em nome de Jesus. Pronto. 30 conto um arroz? Meu Deus do céu. O que é mais barato aí, gente? Me ajuda. Sal. 1 quilo de sal é R$5. Ah, então eu estou quase bom. Então é isso. Samar tinha que cuidar do sal, que representava quase nada em valor monetário. Quase, gente, o arroz não é R$12. Jesus do céu. Tá difícil as coisas, hein, gente? Jesus do céu. O pequenininho é 12, né, Júnior? Me salva, Júnior. Me ajuda, Júnior. Me ajuda, Júnior do céu. Faz tempo que eu não vou no mercado, preciso ir no mercado. Jesus. Vamos lá, voltando aqui. Então Samar ele vai cuidar do campo de lentilha dele. O que ele está dizendo? Deus me deu esse campo para reinar e eu vou cuidar. Aí ele pega, põe a sua própria vida e vence vários filisteus sozinho, com a espada na mão, ele mata um monte de filisteu. Ou seja, agora aquele homem entendeu que o campo de lentilha foi o lugar onde Deus colocou ele para ter autoridade. Foi o lugar que Deus colocou ele para reinar. Então isso é autoridade para reinar. Você tem que ter autoridade para reinar e você tem que ter entendimento para se submeter. Essa é a chave da autoridade espiritual. Gente, isso aqui mata todo o entendimento do que nós vamos estudar durante essas 4 quartas-feiras. 4 ou 5 tem esse mês? 4 ou 5, não sei. Vê aí para mim, em nome de Jesus. Então, aqui, 5, então uma a mais ainda, Deus é bom. Essa é a chave da autoridade espiritual, anota isso. Autoridade para reinar e entendimento para se submeter. Anota isso em nome... Se você quer ter autoridade espiritual, você precisa ter. Você precisa entender o que é autoridade para você reinar e ter conhecimento para se submeter. Em outras palavras, antes de você reinar, você vai precisar se submeter. Não tem para onde correr. Quer reinar? Vai ter que aprender a se submeter. Porque reinar, gente, o que é reinar? Diga, exercer a autoridade. Exercer a autoridade, fala comigo. É igual responsabilidade. Porque a gente acha que reinar, autoridade, mais ou menos assim, ó. Eu sou o chefe da casa. Aí a gente acha que reinar é chegar em casa e falar assim, Vanessa, prepara minha comida, faz uma massagem no meu pé, não sei o quê. Vai pensando o que acontece. É só mandar, a gente acha que é mandar, autoridade, vou mandar em todo mundo agora. Vai achando que é assim, que você toma uma vassourada. A autoridade é responsabilidade. Deus me deu a Vanessa para eu exercer autoridade sobre ela. Autoridade é igual a responsabilidade, ou seja, eu tenho a responsabilidade de cuidar e zelar pela vida dela. Isso é exercer autoridade. Isso é exercer autoridade. Deus me deu 2 filhas. Deus me deu autoridade sobre 2 filhas. E também a responsabilidade de eu cuidar das 2. Com todas as minhas forças até o último dia da minha vida. Fica a dica para os marmanjos que já estão de olho, viu? Em nome de Jesus. Tá ouvindo, né, Felipe? Coitado, Felipe, você tá... Vou criar uma pregação sobre você, viu, Felipe? Ai, Jesus. Então, reinar, exercer autoridade, e é igual a ter... Diga, responsabilidade. Fala de responsabilidade, vocês abaixam a voz, né? Reinar é ter autoridade, aí a autoridade. E a responsabilidade? Responsabilidade. Minha pergunta, o que está sobre a sua responsabilidade? Aonde Deus te deu uma responsabilidade, Deus te deu um reino. Aonde Deus te deu uma responsabilidade, Ele te deu um reino. Presta atenção, em nome de Jesus. Isso aqui destrava a tua vida, em nome de Jesus. Já falei isso umas 3 vezes hoje. Se Deus te deu um ministério na igreja para você liderar, Deus te deu um reino, uma responsabilidade. Se Deus te entregou o ministério que às vezes você julga que não é o suficiente para você, pela sua grandeza, pela sua inteligência, Deus ele te deu um ministério
Esse ministério é o lugar onde você tem que reinar, é onde você tem que submeter a autoridade e reinar sobre ele. Talvez não seja o que o cara quer, o que a moça quer. Eu queria um melhor, mas o pastor me deu um ministério que eu julgo não ser o melhor. Deus te deu um reino. E Deus vai fazer prova se você está reinando bem sobre o que Ele te deu. Pergunta para o crente do seu lado, você está reinando ou negligenciando? É forte, né? Agora que vai ficar bom a pregação. É os últimos 30 minutos que o negócio fica bom, gente. Vocês não sabem de nada. Por exemplo, Deus me deu uma igreja. Eu disse que Deus me deu uma esposa, Deus me deu 2 filhas, Deus me deu algumas responsabilidades. Porque é muito fácil, né? A gente olha para a igreja e fala assim, uau, a igreja é linda, olha o que o pastor está fazendo e tal. Você não tem a noção do peso da responsabilidade que é gerir uma igreja como essa. Deus me deu autoridade, mas com a autoridade também vem a responsabilidade. A responsabilidade. A maneira como eu cuido da igreja, a maneira como eu cuido da minha esposa, das minhas filhas, define se eu sou digno ou não de continuar reinando aqui na terra. A maneira como eu cuido daquilo que Deus colocou nas minhas mãos, que Deus me deu para eu reinar. Gente, isso aqui, eu estou citando um exemplo para você. Por exemplo, o Hércules está aqui agora, tocando. Deus deu a ele a responsabilidade de reinar nesse espaço, no teclado. A maneira como ele cuida do teclado aqui, é o que vai estabelecer se Deus vai dar mais coisas para ele reinar na terra ou não. Essa é a prova. Aí Deus começa, quer um exemplo bíblico? Davi. Deus deu a ele um pasto para ele reinar sobre algumas ovelhas, que nem dele era, que era do pai dele. Aí ele reinou tão bem nas ovelhas que Deus falou, não, meu filho, eu tenho um projeto maior para você. Então, em nome de Jesus, que você possa entender que aquilo que Deus estabeleceu e te deu autoridade para você governar, para você reinar, faça isso com toda a sua força. Coloque todo o seu zelo, toda a sua excelência. Porque se você um dia quer chegar em uma posição de honra, você primeiro precisa provar para Deus que você está apto a reinar sobre coisas maiores. Está claro até aqui? Às vezes a gente desvaloriza aquilo que Deus colocou na nossa mão. Gente, talvez aquilo que Deus colocou na tua mão hoje é só o início daquilo que Ele quer fazer na tua vida. Quando eu comecei meu ministério, Deus me deu o governo sobre as cadeiras da igreja. O meu papel era arrumar as cadeiras da igreja. E eu confesso que eu não tinha o conhecimento de hoje. Mas, mesmo sem o conhecimento, eu decidi fazer com zelo, com excelência. E aí Deus foi aumentando o reino que Ele queria estabelecer sobre a minha vida. Ele foi me dando mais, me dando mais, me dando mais, até chegar aonde chegou. Então, enquanto mais força, zelo e dedicação você coloca naquilo que Deus botou na tua mão para você reinar, botou você como uma autoridade para exercer governo, é o que vai definir se você está apto a receber mais de Deus ou não. Muitas vezes você fala, Deus, eu queria mais. Aí a resposta de Deus para você hoje, eu estou sendo boca de Deus para a sua vida. Primeiro aprenda a governar, a reinar sobre aquilo que eu coloquei na tua mão. Se você quer mais, você tem que fazer por merecer, meu filho. A parábola dos talentos. A quem mais é dado, mais é cobrado. A um deu 5, a um deu 2, a um deu 1. O que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 multiplicou, e o que tem 1 enterrou. Deus te dá algo, você enterra. E fica pedindo, Deus, me dá mais. Como se você só sabe enterrar as coisas que Deus coloca na tua mão? Tem tanta coisa que você acaba negligenciando. Deus entrega e você negligencia. E o que a gente mais vê no reino, é as pessoas querendo viver reino, e vão negligenciando com o reino. Você entrega algo, você vê a pessoa fazendo de qualquer jeito. Aí ela faz de qualquer jeito, e daqui a pouco a vida dela está de qualquer jeito, ela não entende por que está vivendo uma vida de qualquer jeito. Porque ela só está refletindo aquilo que ela mesma faz, com a autoridade que Deus derramou sobre a vida dela. Posso ouvir um glória a Deus ou não? Me ajuda, vocês ficam muito quietos, vocês me assustam, eu fico assim, Jesus do céu. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Como eu disse, Deus me deu uma igreja. Eu zelo e cuido dessa igreja, mas zelo como se fosse... Às vezes a minha esposa, você não tem casa não, meu filho? Eu falo, estou na igreja, estou na minha casa. Eu estou cuidando daquilo que Deus me deu. Só que eu também não posso negligenciar com as outras coisas. Não posso negligenciar com a minha família. Aí eu tenho que cuidar bem da igreja, eu tenho que cuidar bem da minha casa, da minha esposa, das minhas filhas. Eu preciso reinar sobre aquilo que Deus colocou na minha mão.
E reinando bem, Deus vai me concedendo mais, Deus vai abrindo novas possibilidades e vai entregando mais. Então, tudo que Deus te confiou é responsabilidade tua para reinar. Deus te confiou, Deus te deu autoridade. Se Ele te confiou é porque você tem autoridade, Ele já te deu autoridade, Ele te confia algo. Agora você precisa aprender a ser responsável com aquilo que Deus colocou na tua mão. Às vezes a gente desvaloriza o pouco que a gente faz. Mas é do pouco que provém o muito, porque Deus, Ele primeiro dá o pouco para você reinar sobre o pouco. Aí a partir do momento que você reina bem sobre o pouco, Deus começa a multiplicar o tamanho do seu reino aqui na terra. Vamos entender isso em Mateus 24, 45? Quem é, pois, o servo insensato, a quem o seu senhor encarrega dos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo isso quando voltar. Ele vai voltar. Fala para o cliente, ele vai voltar. E tu vai ter que prestar conta. Tá, glória. É assim que eu gosto. Os crentes negligentes passam mal numa pregação dessa, né? Fala a verdade. Jesus vai voltar. E aí, Danilo? Te dei os jovens da Evo. E aí? Eu te dei reino. Te dei reino. Mas você achou pouco. Vamos dizer que, né? Você queria mais. Negligenciou no pouco que eu te dei, por isso não recebeu mais. É assim, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele subiu aos céus, mas ele vai voltar. Ele vai olhar no teu olho e vai falar: o que você fez com aquilo que eu te dei? Lembra que em Apocalipse fala acerca do livro da vida e do livro das obras? O que você fez da tua vida? A Bíblia diz que o livro da vida e o livro das obras precisam estar em equilíbrio, para que você possa governar lá no céu com Deus. Se tiver em desequilíbrio, você tem salvação, mas não tem governo. É salvo, mas vai ficar lá, no cantinho. Modo de dizer. O que você fez com aquilo que eu te dei? Eu te entreguei algo, você jogou pequeno e não fez o pequeno crescer. Mas me cobrou o tempo inteiro que queria algo grande. Você não entendeu que eu te coloquei em posição de reino? Eu te coloquei como autoridade de alguma coisa lá na terra. E quando essa coisa é ligada à obra de Deus, aí o negócio fica mais sério. Sabe por quê? Porque Deus não vai te cobrar pelo que você fez na sua vocação do natural. Por quem você advogou, quantas pessoas você fez cirurgias com médico, quantas casas você construiu. Não. Quando ele voltar, ele vai olhar bem no teu olho e vai falar assim: o que você fez com a autoridade que eu te dei para reinar sobre o que veio na tua mão? Você está entendendo isso? Sim ou não? Está aí ainda? Glória a Deus. Aí o texto continua: feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Ou seja, ele vai falar assim: ó, você tem direito, você tem acesso, tem direito a governo. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito. Então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia que ele não vai esperar e numa hora que ele não vai saber, e o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse texto aqui fala sobre a importância de você ser fiel e responsável com aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Isso vai definir a sua posição no reino de Deus. O que Deus te confiou? Principalmente no que tange as coisas do reino. Eu vejo muita gente negligenciando com o reino de Deus. Deus entrega, a pessoa rejeita. Deus dá e a pessoa diz: eu acho que... É que a gente olhando com o olho natural, a gente não consegue entender todo o mover espiritual. Eu como pastor, às vezes, eu tenho uns negócios que Deus me faz... E eu começo a querer investir numa pessoa. Eu começo a querer ajudar, desenvolver aquela pessoa. Esses dias o bispo Jaime veio aqui pregar e ele teve uma fala que foi assim, perfeita. Onde ele disse: olha, agradeça se você tem um pastor chato que pega no teu pé. Enquanto ele está pegando no teu pé, quer dizer que ele está querendo te ajudar, está querendo te transformar, está querendo, né, fazer você crescer.
quando ele para de pegar no teu pé, quer dizer que ele já te desprezou. Quer dizer que ele já cansou. Tentou, e aí você ficou fazendo as suas graças. Aí chega uma hora que, tá bom, meu filho, faz jeito que você quiser. Aí quer dizer que já caiu no desprezo. E Deus, olha só que interessante, Ele nos dá algo. Acende chamas no nosso coração, sabe? Entrega, e às vezes a gente pega esse algo que Deus está dando, a gente acha pequeno, mas não entende que se você não reinar bem, no primeiro talento que Deus te deu, não vem o segundo, não vem o terceiro, não vem o quarto, não vem o quinto. Eu vou perguntar de novo, o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Reinando ou negligenciando? A maneira como você reina, lhe confere autoridade. A maneira como você reina, e repito, principalmente com as coisas de Deus, lhe confere autoridade no mundo espiritual. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: aquele que está no céu vai voltar para ver como você governou aquilo que Ele confiou na tua mão. Ele vai voltar. E vai te cobrar. Vai me cobrar. Por isso, com mentalidade, com entendimento espiritual, eu me entrego a cada dia mais. Porque o meu desejo é que Ele olhe para mim e fale assim: servo bom e fiel. Esse é o meu maior desejo, que Deus aprove tudo que eu fiz por Ele nessa terra, servo bom e fiel. E me conceda a posição de governo também no céu. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Romanos 5,17 diz: se pela transgressão, antes diz assim para a pessoa que está do seu lado, ó, Deus te deu um dom, Deus te confiou uma casa, uma família, um ministério, e o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Multiplicando seus talentos ou desperdiçando seus talentos? Não precisa responder não, isso é para você, é consciência. Romanos 5,17 diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O que esse texto está nos ensinando, gente? O pecado de Adão roubou a nossa autoridade. Deus deu a Adão o Éden para ele reinar. Deus deu autoridade para ele reinar na terra. Mas o pecado de Adão, automaticamente, me tirou a oportunidade de reinar, de governar, me tirou toda a autoridade constituída por Deus. Mas a boa notícia é que a vitória de Cristo na cruz nos colocou de volta em posição de honra. Então, por meio de Cristo, nós temos autoridade para reinar na terra. Por meio de Cristo, nós temos de volta a posição de honra que Adão, pelo pecado, tirou de nós essa oportunidade. Sabe o que Deus fala ao meu coração? Governe, exerça autoridade sobre tudo o que Ele tem confiado nas tuas mãos, para que você seja colocado em posição de honra. Mas pastor Vitor, eu não tenho nada, eu só tenho um carro alugado para trabalhar de Uber. Reine dentro desse carro em nome de Jesus. Exerça autoridade dentro desse carro em nome de Jesus. Mas pastor, eu não tenho nada, pastor, eu só tenho uma tesoura e uma navalha para cortar cabelo e fazer barba. Reine, governe, tenha autoridade sobre essa cadeira que Deus te colocou em nome de Jesus. Governe sobre as mínimas coisas. Talvez você julgue pequeno, mas esse pequeno é só um pretexto de Deus para você aprender a governar, e governar bem, para Ele te colocar em posição de honra em nome de Jesus. Pastor, eu só sou dona de casa. Ah, você não sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Vou contar uma história nossa aqui. Vocês gostam, né, disso? Um dos motivos do meu casamento, muitas vezes com a pastora Vanessa não dá certo, assim, a gente brigava muito. Na época era mais ou menos assim, né? Eu não tinha condição de ir os dois. Então tinha um curso, um treinamento, essas coisas, ou ia eu e ela. Meu compromisso com ela: eu vou, eu volto e te ensino. E muitas vezes a gente brigava, e ela, uma época, começou a entender que ela estava ficando para trás. Estava ficando para trás. Você está indo, está se desenvolvendo, eu estou ficando para trás, isso não é justo, isso não é legal. Eu só fico em casa, cuidando das meninas, e tarará, tarará, tarará. Aí quando Deus começou a alinhar a nossa vida,
Quando nós já éramos pastores, a pastora Vanessa subiu ao monte com um grupo de mulheres e foi orar. E lá, uma irmã que nunca viu ela na vida, não conhecia, não sabia o nome, nunca viu a face, chegou e falou assim para ela: Deus estabeleceu você dentro daquela casa para gerar, para ser mãe de nações. Deus te colocou dentro daquela casa, te estabeleceu governo sobre aquela casa, para que você pudesse ser mãe de nações, o teu nome. E aí começou a entregar. Ou seja, estava dizendo o seguinte: foi um plano de Deus que você ficasse cuidando da casa enquanto Ele ia, para que Deus pudesse revelar o teu propósito, a tua missão aqui na terra. Então, às vezes a gente reclama: mas eu só sou uma dona de casa. Ei, mulheres, em nome de Jesus, se essa é a sua posição hoje, seja sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola destrói. Reine sobre a sua casa em nome de Jesus. Estabeleça um pedaço do céu dentro da tua casa. Ora pelo teu marido, pelos teus filhos. Estabeleça a tua missão, talvez seja essa. E a partir dessa missão, aí o que Deus faz? Quando entende o propósito, aí Deus vai e entrega mais. Hoje a pastora Vanessa é uma voz relevante para mulheres, recebe convite o tempo inteiro para pregar em encontro de mulheres, em culto de mulheres, Brasil inteiro. O ministério avançando, a coisa crescendo, a partir do momento que entende que Deus primeiro estabeleceu ela em casa. A partir dali, Deus estabeleceu o reinado, aprendeu a governar, aí Deus dá mais talentos. Está entendendo isso em nome de Jesus? É pouco, eu só sei tocar um violão. Estabelece a autoridade sobre o dom que Deus te deu. Serve a Deus, honra a Deus com aquilo que Ele colocou na tua mão. Pega seu campo de lentilha a partir de hoje, em nome de Jesus. Abraça com zelo, com excelência. Não deixa o diabo roubar a autoridade não, porque Deus te deu autoridade. Você foi constituído autoridade sobre alguma coisa. Sobre o seu lar, sobre essa casa, sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa. Aprenda a reinar. Reina sobre os seus filhos, reina sobre o seu casamento, exerça autoridade espiritual sobre a tua casa, exerça autoridade espiritual sobre a tua empresa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Exerça com autoridade no Espírito, gere com autoridade filhos no Espírito, faça a tua empresa acontecer com autoridade no Espírito. Gente, eu amo a Bíblia, sabe por quê? Porque a Bíblia, ela é um livro que não é apenas um livro para ser estudado. A Bíblia entra na nossa realidade de vida. A Bíblia fala com a gente de uma forma tão, não é uma coisa assim, é uma história. Não é, gente. Estudar a palavra de Deus abençoa demais a nossa vida. Se eu puder te dar aqui um conselho de amigo, se empenha mais para aprender mais a palavra de Deus, busque mais entendimento na palavra. Você precisa entender que a autoridade não é sobre dominar, não é mandar. A autoridade é sobre servir com excelência sobre aquilo que foi te dado. A autoridade não é mandar, é servir com excelência sobre aquilo que Deus entregou na tua mão. Deus entregou na tua mão, entrega o teu melhor em nome de Jesus. Não tem a ver com mandar, governo não é você. A Bíblia diz que você quer ser o maior no reino, seja o menor primeiro. É servir com excelência, é servir com coração, é servir com zelo. Gente, isso aqui é um destravar para a nossa vida em tudo. Se eu estou debaixo da realidade do reino de Deus e eu negligencio com aquilo que Deus deu na minha mão, o que Deus deu na tua mão? Uma plaquinha para você ficar lá no portão da recepção dando bom dia para o povo? Estabeleça autoridade de governo sobre isso em nome de Jesus. Governe com autoridade, porque a partir disso Deus vai ver o teu empenho, a tua dedicação, o teu zelo e vai te entregando mais, e vai te entregando mais, e vai te entregando mais, e vai te entregando mais. Deus vai multiplicando o talento que Ele vai colocando nas nossas mãos. Se Deus te deu um Uber para reinar, reina sobre o Uber. Se Deus te deu um salão para reinar, reina sobre o seu salão. Se Deus te deu uma casa para reinar, reine sobre essa casa em nome de Jesus. Se Deus te deu um ministério na igreja, se você é um voluntário, reine sobre o que você faz. Se é para lavar o banheiro, reine lá no banheiro. Seja autoridade espiritual sobre aquilo que Deus colocou na tua mão em nome de Jesus. Porque quando você reina com responsabilidade, Deus te exalta como autoridade. Quando você reina com responsabilidade, com zelo, com carinho, com excelência, Deus te exalta como uma autoridade. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pode ficar sentado, o louvor sobe. Abaixa a sua cabeça em nome de Jesus. Ore assim comigo. Senhor nosso Deus,
Te louvamos por tua palavra, porque ela é viva e poderosa, que nos confronta, mas que nos ensina e nos posiciona. Hoje, reconhecemos que nós fomos comprados por um alto preço, o sangue do precioso Cordeiro, e que não pertencemos mais a nós mesmos. Fomos chamados para reinar, para viver como rei e sacerdote, para exercer a autoridade espiritual com responsabilidade, submissão e governo. Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos discernir o tempo, o território e a missão que nos foi confiada. Nos livra da mentalidade de escravos, de passividade e de negligência. Tira de nós todo medo, todo pecado escondido, toda a culpa e nos reveste com ousadia, santidade e discernimento. Nos ensina a reinar em cada área da nossa vida. Em casa, no trabalho, no ministério, nas finanças, nas emoções e também a reconhecer as autoridades que o Senhor estabeleceu sobre nós. Porque toda autoridade que opera debaixo da tua vontade é fonte de bênção para a minha vida. Senhor, que possamos viver aqui na terra como representantes do céu, trazendo a tua cultura, a tua glória, os teus princípios e a tua vontade para cada ambiente aonde colocarmos o nosso pé. Levanta, Senhor, neste lugar, homens e mulheres que não apenas frequentem culto, mas que governem com sabedoria tudo que o Senhor colocou em suas mãos. Que sejamos servos fiéis, multiplicadores de talentos, que cuidam bem do que receberam e que glorificam o teu nome. Nós declaramos, somos teus, vivemos para a tua glória e a partir de hoje vamos nos posicionar como autoridade espiritual para transformar, influenciar e manifestar o teu reino por toda parte, em nome de Jesus. Amém.